A rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia. No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz! E a noite após, efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver senão na eternidade. Longe daqui, tarde demais, nunca, talvez, pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste. Tu que eu teria amado, ó, tu que bem o viste. Pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre Walter Benjamin, esse pensador que a gente pode chamar de sociólogo, crítico literário, escritor, filósofo, enfim, ele tem uma produção vastíssima e muito interessante para conhecer a nossa sociedade. As críticas que ele tece sobre a sociedade contemporânea são de importância até hoje para a gente. Vamos dar uma olhada nele. Pessoas, a gente vai conhecer a obra desse autor inspirado no romantismo alemão, também inspirado pelo pensamento marxista, fã de Baudelaire, né, de quem eu acabei de ler um trechinho, e também inspirado em Weber, através das ideias principais de dois textos dele. O primeiro texto é o Narrador e o segundo é a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa ideia do narrador. Bom, espero que vocês tenham gostado da poesia de Baudelaire, porque entender o quão importante é a leitura da passante, a leitura a visão de mundo de Baudelaire naquela poesia, é entender bastante do que o Walter Benjamin fala pra gente. Bom, ter conhecido e amado a passante. Aquele poema, ele está falando ali de um amor, né? Ele apenas vê a mulher passando, mas inclusive escreve aquele poema, pois se apaixona por ela, vamos pensar assim. Esse nível de experiência que vira uma narração através desse poema é o que o Walter Benjamin chama de Erfahrung, que é experiência. Então o Baudelaire ele consegue transmitir para a gente ali uma experiência através de uma narração, no caso no formato de um texto poético. Bom, e se ele tivesse visto a mulher, até assim, olhado para ela e tal, e nem dava bola para aquilo, não ia escrever nada, enfim, não teríamos essa obra de arte que a gente acabou de apreciar. Ele teria agido, ele teria vivido em Erlebnis, não sei se é assim um termo alemão, gente, que é a ideia de vivência, ok? E entender essa diferença significa entender a crítica fundamental do Walter Benjamin à nossa sociedade. A nossa sociedade atual, que ele chama uma sociedade de barbárie, o deixar ir é o que a gente mais faz. Porque a nossa sociedade, ela já está vivendo, né, já estava vivendo na época desse texto aqui, que é de 1936, o fim da narração. Nós não narramos mais. E é fundamental entender que narrar é praticamente sinônimo de viver, porque afinal de contas a nossa vida é uma sucessão de eventos. Então se nós narramos a nossa vida, nós sabemos viver melhor. É fundamentalmente o que está por detrás disso. Esse processo de degradação da narrativa e, portanto, de degradação da própria experiência de vida do ser humano que nos leva à sociedade da barbárie, a qual ele está escrevendo esse texto lá em 36, vem para ele desse processo de degradação. Saímos do momento da fala, onde estávamos junto do outro, né, próximo ao outro, e falávamos, narrávamos, contávamos histórias, descrevíamos a nossa vida. E essa experiência é que alimenta o lado mais verdadeiro da gente. A gente passou para um segundo momento com o surgimento da imprensa, onde essa narrativa sai do contato entre as pessoas e passa para o suporte físico do livro, do romance, da obra.
E quando você vai ler um negócio, geralmente você lê sozinho, né? E essa leitura sozinha, ela é praticamente a regra, né? Poucas pessoas fazem leituras em grupo ou grupos de leitura para trocar experiência sobre aquilo, né? Uma experiência legal, fica a dica. Como a maioria não faz isso, esse livro já significa um processo de atomização e de queda da qualidade de vida da gente. Mas não para aí. Lá em 36 ele fala que o próprio livro já fora superado lá em 36 pela hegemonia da informação. Então a informação superou o livro e ela tem uma coisa muito mais perniciosa para a nossa qualidade de vida. A informação, ela tem que ser sempre nova, a gente não lê jornal de ontem, né? E ela tem que ser sempre útil. Ser novidade e ser útil não combina com a ideia de narração, né? Então, a supremacia da sociedade da informação detectada, criticada por Benjamin, já fala de uma sociedade que abandonou a narração e, portanto, abandonou essa capacidade de repensar e representar a própria vida, que, como eu disse, é uma sequência narrativa, a vida de todos nós. Bom, sem o império da experiência sendo substituído justamente pelo império da vivência, nós temos essa queda da qualidade da vida, da experiência de vida. E a queda da qualidade da experiência de vida reflete até no modo com o qual a nossa sociedade passa a trabalhar com a ideia da morte. A morte, inicialmente, ela é uma vivência coletiva, certo? Então, por exemplo, eu cheguei a ver isso acontecendo nas cidades do interior, da onde vem minha família. A pessoa falecia em casa, geralmente, né? E se não falecia em casa, ela era velada. O velório acontecia dentro da própria casa da pessoa, né? E isso envolvia um compartilhamento da própria comunidade, das pessoas que viviam com aquela pessoa que faleceu, o que tornava a própria morte da pessoa um ato narrativo socializado. E esse ato narrativo socializado, ele confortava, porque em diversos modos ele dava uma narrativa compartilhada para todos os envolvidos, familiares, enfim, conhecidos. A sociedade, ela vai perdendo essa valorização da vida através da narração e separa, coloca a morte escondida. A morte, ela vai acontecer nos hospitais, o velório vai ser num local especial para o velório, não vai ser mais um local de vida da pessoa, como se aquele evento que faz parte da história daquela pessoa, a morte continua fazendo parte da história da pessoa, né? Não faz mais parte da vida, mas é ainda parte da história, aquela parte da história da pessoa, que é a morte dela, é desvinculada do local de vida, né? Como se o final do livro não estivesse contido no livro Vida, e sim em outro. E esse processo de separação do espaço da morte vai levar e vai comprovar essa conexão, primeiramente, entre a narração, o fim da narração, enquanto um modo de representar a vida, e a sua conexão com a prática social. Vamos dar uma olhada nas ideias principais desse segundo texto, que é muito útil para a gente entender um pouquinho sobre qual é o raciocínio por detrás das manifestações artísticas contemporâneas, pós-modernas principalmente. Bom, o Walter Benjamin, ele vai partir da ideia de que qualquer obra de arte, ela é algo único. Quando ela é feita, ela é algo único no universo. Eu não reproduzo aquilo. Ela é um acontecimento em si, único. Não tem aquilo duas vezes acontecendo no universo inteiro. Portanto, a obra de arte, para ele, é investida do que ele chama de aura. Pode pensar como alma, mas ele usa a palavra aura. Toda obra de arte, ela tem em si uma aura. Um livro escrito
por alguém, ele não é copiável, ele é um único e por isso ele tem aura. Só que vocês estão pensando, no livro a gente faz um monte igual. E ele também pensou isso, né? Ele falou que a reprodução da obra de arte que se torna possível, por exemplo, eu não tenho o quadro do pintor, mas eu tenho uma fotografia de alta qualidade pendurada aqui na minha parede, torna possível eu popularizar a arte. O que é bom para ele no sentido de que populariza também a conscientização política que a arte desperta. Porém, essa reprodução da arte, ela leva necessariamente a uma fragmentação dessa aura, até o momento que a gente banaliza essa arte. Então eu posso ter uma reprodução aqui de uma Mona Lisa, e todo mundo passa, Mona Lisa. Enfim, não vai dar importância para isso, porque tem essa fragmentação da aura conforme eu tenho a reprodutibilidade. Hoje a gente quase não ouve música até o fim, porque a gente espera 10 segundinhos e já passa com o dedo. É outro exemplo que o Adorno vai falar mais de música, mas bastante na mesma ideia. Bom, enfim, a reprodução então fragmenta essa aura. A arte contemporânea, a arte pós-moderna, ela está preocupada com isso. E é por isso que diversos artistas vão trabalhar com o conceito, com a prática artística da performance. A performance é a própria execução do ato artístico em um dado momento, né? E essa execução no momento X que o autor faz, que o artista faz, ela não vai ser igual depois. De modo que cada vez que há aquele ato artístico se constrói uma nova aura. É isso que está por detrás das performances, né? Lembramos, alguns anos atrás, tivemos uma polêmica bastante séria com um artista performático chamado Wagner Schwartz, na performance La Bête. Vou deixar uma foto aqui para vocês, porque as pessoas fragmentaram aquela aura filmando, e aí descontextualizaram completamente a aura, e porque tinha uma menina tocando nele e ele está nu durante a apresentação artística, polemizaram em cima disso, enfim, teve toda uma discussão. Mas aquele conceito de arte precisa ser interpretado com essa noção aqui que o Walter Benjamin apresenta para a gente. Outra coisa que aparece nesse texto e que é bastante importante, lembremos, o Walter Benjamin está escrevendo lá na Alemanha, que está vivendo a ascensão do nazismo, é a percepção de que esse sistema político, ele estetizou a política. Então, a política do nazismo, ela era altamente esteticizada, com padrões de beleza, com a definição do que era considerado arte legítima e arte degenerada. Então, teve uma influência grande dentro do processo do desenvolvimento artístico na Alemanha. E isso é extremamente negativo, ele vai alertar isso para a gente, já estava alertando na época, e propõe como saída para esse processo justamente a politização da arte. A gente, se está passando por um processo de estetização da política, precisa reagir com um processo de politização da arte. Tudo bem, gente? Espero que tenham gostado desse pouquinho do Walter Benjamin. Um abraço.